Olá, Olá, tudo bem? tudo e você? Bem também. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por estar aqui hoje, nesse espaço, na nossa casa virtual. Obrigada você pelo convite. Imagina, prazer te receber. Vamos esperar um pouquinho, as pessoas estão entrando. Vamos, Vai vamos sim. contando um pouquinho, finge que só nós duas estamos nos falando. Me conta um pouquinho do seu escritório novo, eu vi, que lindo. Ah, pois é, a gente está no processo de mudança, ainda estamos com tudo desencaixotando. Uhum. Então, o escritório antigo estava ficando um pouco pequeno, eu trabalho em colaboração com outro advogado e agora mais um advogado. Então, a gente acabou pegando esse lugar que é maior, enfim. Eu gostei bastante do escritório novo, então agora estamos fazendo mudança para lá. Legal, eu achei legal também. Quando eu for em Paris, vou passar lá para tomar um café. Pode vir, sim, estão todos convidados. Fica no 117 Boulevard Saint-Michel. Isso. Aproveita, faz o merchan. Ah, eu ainda tô aprendendo essa coisa, viu? Aos Ah, poucos mas a gente é aprende. importante. Tem, Sim, sim, sim. tem que vender o pão. Sim, sim. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo também. É isso. Eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem tiver em qualquer lugar do mundo, já que nós somos um Instagram de imigrantes. É, e eu estou aqui com a Isadora, né? Que é advogada, mora em Paris, né, Isadora? Isso. E inaugurando o nosso quadro hoje, fique sabendo. E eu não poderia estar mais feliz de inaugurar com você, que é uma pessoa que eu conheço pouco tempo, mas admiro muito o seu trabalho. Fico acompanhando Obrigada. nos stories e a gente interage no inbox. E muito legal o seu trabalho, assim, parabéns. E é isso, eu te dou as boas-vindas aqui na nossa casa virtual e deixo as honras para você se apresentar. Bom, eu sou Isadora Alvarenga. Eu fiz direito no Brasil, fiz direito na USP. E no meu quarto ano de direito, eu vim para o intercâmbio aqui na França, em Estrasburgo. Adorei. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar com o escritório franco-brasileiro. Na época, eu trabalhava bastante com direito societário, comércio internacional, etc. E, enfim, decidi vir para a França fazer meu mestrado. Conheci meu marido aqui, resolvi ficar, prestei a ordem e agora estou advogando desde o começo do ano aqui na França. E nessa mudança de país, eu acabei mudando um pouco minha área do direito. Antes eu trabalhava muito com empresa e eu comecei a trabalhar com pessoas. Então, hoje em dia eu trabalho muito com imigração, direito de família, trabalho, enfim, basicamente tudo que envolve a vida do imigrante aqui fora. Que legal. Eu vou começar a live, assim, a nossa conversa, agora foi informar, agora formalmente, com uma frase que eu vi no seu Insta e que eu pensei comigo, eu tenho que entrevistar essa garota. Que incrível essa frase. Desde que me mudei para a França, percebi que estrangeiros têm uma grande dificuldade de acesso à justiça, seja por não conhecerem a lei ou por não falarem um idioma. Eu passo a bola para você. Sim, foi uma realidade. Assim, o acesso à justiça em si geralmente já é um problema quando a pessoa está no seu próprio país, porque às vezes se a pessoa não tem estudo, ela não conhece a lei. Mas quando a gente está no nosso país, a gente conhece o contexto, a gente ouve na TV, a gente tem amigos que passaram por isso ou por aquilo e que ajudam a gente a encontrar para onde a gente tem que fazer uma denúncia, para quem a gente tem que recorrer. E eu percebi que aqui na França, assim, eu vou falar mais dos brasileiros, porque 70% dos meus clientes são brasileiros, mas os estrangeiros eles ficam perdidos, eles não falam a língua.
Eles não têm ideia de quais instituições existem, eles não têm ideia de quais tipos de ajuda eles podem ter. Então, por exemplo, às vezes, para fazer o BO, que aqui na França a gente chama de dépôt de plainte, eles não sabem se tem que ir no comissariat, eles não sabem falar francês, então eles precisam levar alguém com eles para fazer essa tradução. Chegando lá, eles não sabem nem o nome né, do crime que eles foram vítimas. Mesma coisa direito do trabalho. Direito do trabalho, então, é ainda pior. A gente tem muito imigrante ilegal aqui, que é o que a gente chama dos sans-papiers. Eles são absolutamente explorados, não conhecem os direitos aqui, acham que porque estão aqui no legal não tem direito a absolutamente nada, O o que não é famoso verdade. escravismo moderno, né? Que as pessoas. Às vezes é. Tenho um caso no meu escritório que a gente, assim, ainda não foi julgado, então não posso falar que é isso, mas para mim é análogo à escravidão, trabalha análogo à escravidão. E o outro, né, outra coisa que eu trabalho muito e que eu também percebi muito é o direito de família. Às vezes também é a mesma coisa. Muitas vezes, apesar de serem casadas com um francês, com um europeu, né, a mulher ela acaba ficando. Ela acha que ela não tem direito, porque mesmo tendo casado, às vezes a pessoa não dá o título de séjour para ela, às vezes até inclusive esconde o passaporte dela. Ela não fala a língua, então se ela é agredida, ela não sabe ir na polícia. Ela não tem um amigo aqui, ela não tem uma mãe, porque assim, eu no meu país, se eu tivesse com o meu marido e a gente tivesse uma briga e eu achasse chega, pego minhas coisas e vou para casa da minha mãe, depois eu vejo o que eu faço. Elas não têm essa opção aqui. Elas não sabem. Não, é muito importante você ressaltar tocar nesse ponto, porque esse Instagram aqui, ele é justamente feito para isso, para alertar as mulheres, principalmente mulheres, também, obviamente, pessoas que vêm para trabalhar, mas mulheres que conhecem homens, né, na internet ou no Brasil e vêm para cá e não sabem. Eu digo que é uma teia que tem por detrás dessa É situação. uma, é uma situação que às vezes, assim, é óbvio que todo mundo tem o direito, né, de conhecer alguém, de se apaixonar, enfim, mudar de país, mas uma coisa que às vezes eu sinto, eu não sei, eu vou falar aqui o que eu acho. Às vezes a gente tem muito no Brasil a síndrome do príncipe encantado, que o europeu vai chegar, vai salvar, a gente vai viver na Europa, lindos e felizes. O Eu tenho um filme amigo da que Disney, brinca. né? Os loiros altos, maravilhosos. Hein? Isso. Eu tenho um amigo que brinca comigo, mas é verdade, a gente também sofre em Paris, gente. Não é porque a gente está em Paris que não tem dor, não tem sofrimento, não tem problema. Enfim, às vezes chega muito caso, o que acontece? A pessoa conhece, ou numa viagem, ou a pessoa estava um tempo no Brasil. E às vezes, assim, né, quando a pessoa tá lá, é uma coisa, a pessoa é uma pessoa boa, ninguém se apaixona por uma pessoa ruim, não é mesmo? Ninguém se apaixona por um abusador, a gente se apaixona porque a pessoa trata a gente bem, a gente se apaixona porque o relacionamento é bom. E o que infelizmente às vezes acontece assim, de uma forma que me parece um pouco de caso pensado, às vezes não. Mas muitas Tem vezes um elas vêm. padrão, você quer dizer, né? Hã? Tem um padrão, algumas Sim, vezes. sim. Na verdade, muitas vezes o que acontece elas já vêm aqui para a França com uma situação precária. Porque o que acontece? Qual é o jeito correto de você vir para a França? Com um visto, né? Então, muitas vezes, essas mulheres elas vêm para cá com a pessoa, né, o namorado falando, vem para cá, né? Brasileiro não precisa de visto para entrar como turista. Vem para cá e a hora que chegar aqui a gente se casa e aí eu peço o seu visto, você vai estar aqui regular. E várias vezes já chegou no meu escritório a pessoa, e aí eu vim para cá, chegando aqui ele começou a me enrolar, nunca nos casamos, nunca tirei um título de séjour, ou então casamos, mas mesmo assim ele nunca se habilitou a me dar os documentos que eu precisava para estar aqui de forma legal. A pessoa não conhece ninguém,
Não Muitas falo o vezes idioma. não falo idioma, não falo idioma, então até para fazer amizade é difícil, porque, né, você vai conversar com quem? Com o vizinho, não fala português. Você vai conversar com não interessa onde você vá, a menos que você encontre outros brasileiros, já é difícil. E elas não falam para a família, né, Isa? Não, Isso não. também, elas não falam. E não é porque elas não querem, é vergonha. É vergonha e Triste, é mas é também é vergonha e é também não querer preocupar, sabe? Essa semana eu recebi uma pessoa no meu escritório e aí, né, conversando com essa pessoa, né, etc. e tudo mais. E por coincidência a gente descobriu que eu conheço a família dela no Brasil. Uhum, E aí, conversando com essa pessoa, então eu expliquei para ela todo o procedimento, etc, etc. E ela falou assim: ah, é ok, beleza, vamos fazer dessa forma. Só te pedir um favor, não comenta com a minha família, porque eu não falei que a gente está se separando, eu não falei que eu tô saindo de casa, não falei que tudo isso está acontecendo, eu não quero que eles fiquem preocupados. Então, a hora que eu já tiver com um lugar para eu morar e que eu já tiver estabilizada, aí eu conto para eles. Porque uhum, eles não querem falar, tô com o pé atrás, né? Primeiro para preocupar, obviamente, porque os pais estão lá, vão ficar preocupados. Mas uhum, segundo, assim, a gente vem para cá para construir uma vida melhor. Ninguém sai, uhum. deixa tudo para trás para construir uma vida pior. Claro. E então, às vezes a pessoa se encontra num ponto em que ela tá assim, eu não posso ficar dentro de casa porque estou sofrendo violência, eu não tenho absolutamente lugar nenhum para ir, eu não falo francês, não é fácil conseguir uma associação para você ficar, e se você tiver aqui ilegal, mais difícil ainda. Uhum. Então, basicamente, a pessoa tá com uma mão na frente e outra atrás, às vezes vivendo de favor, às vezes trabalhando para um lugar para morar e comida. Então, é o que você falou, vira uma teia, sabe? Tudo faz com que a pessoa não queira falar, que a pessoa não consegue procurar ajuda e Uhum. não quer também, e, enfim, é uma situação muito complicada. Você acredita, assim, com a sua experiência com essas mulheres, que eu tenho uma questão? Eu pesquisei bastante para falar sobre esse tema, nós interagimos bastante via e-mail, inbox, Uhum. e você acredita que essas mulheres venham para cá, assim, eu tenho uma visão que elas vêm realmente achando que elas encontraram alguém que é como se ele vai resolver os problemas dela. E uma outra questão, como tudo aqui é perfeito. A gente tem, infelizmente, uma coisa de achar que o Brasil não é bom e o resto do mundo funciona. O que, na verdade, eu acredito você, tanto eu quanto você, sabemos que não é assim. Qualquer lugar do mundo as coisas não funcionam. E eu sinto uma inocência, Isa, dessas mulheres. Eu não sei se você. Eu acho que eu concordo com o que você disse. Eu acho que são vários fatores. Um fator é com certeza o machismo, porque a gente cresce vendo a princesa que está em perigo e espera o príncipe encantado vir salvar ela. E Uhum, bem ou mal, a gente cresce como mulher achando que o homem, a gente vai arrumar um marido que vai resolver os nossos problemas. Graças a Deus isso está mudando, mas uhum, foi a mentalidade e ainda em muitos lugares. O segundo ponto que entra nisso é o que você falou. A gente tem o complexo de vira-lata no Brasil, em que a gente acha que aqui na Europa é outro mundo, uhum. porque aqui as pessoas são educadas, porque aqui as pessoas têm isso e aquilo. E assim, eu gosto muito da França. Eu acho que a França tem uma educação muito boa. Admiro muitas coisas aqui na França. Uhum. Mas as pessoas, os franceses são pessoas. Eles podem ter tido mais acesso à educação, mas isso não significa que eles sejam pessoas melhores, ou que eles tratem melhor, ou que, enfim, que nós somos culturas diferentes, né? Tem Eu muitas coisas que. me incomoda muito esse termo. Ah, primeiro mundo, terceiro mundo. Eles veem a gente de cima. Eu não sei se você tem essa impressão. É como se eles casaram com essas mulheres e, meu Deus, obrigado pelo prato de comida que você me dá, você vai me tornar uma pessoa culta, boa, e eu vim lá da mata, né? Ou eu vim lá, para não usar um termo ofensivo, mas eu vim do nada e agora, meu Deus, obrigado por tudo que esse país ou esse homem está me dando.
né? É, Às vezes assim, eu tenho essa impressão. Em algumas situações, não são todas, aqui nós, é bem claro, é bom bem claro deixar que nós estamos falando de casos de mulheres que sofreram violências ou psicológicas ou físicas. Porque tem uma questão também que eu comento bastante. é, Ele tem muitos que não batem, mas eles destroem psicologicamente. sim, sim. Bom, sobre o primeiro ponto que você estava falando, eu Uhum, vim para a França solteira, né? uhum, Eu, o meu marido ele é estrangeiro, mas ele não é europeu. Mas eu conheci ele depois de um tempo que eu já estava aqui. Então uhum, eu passei por relacionamentos com europeus. E uma coisa que me incomodava muito é a desconfiança. A desconfiança, às vezes, não da pessoa em si, mas da família. uhum, É, toma cuidado, ela tá com você por causa. Ela quer a nacionalidade francesa, ela quer um título uhum. de séjour, ela tá interessada no seu dinheiro. E Que às assim, vezes, na maioria dos casos, eles nem. É uma live que eu ainda quero fazer. Custo de vida da Europa. enfim, e eu sentia muito isso, sabe? Tinha uma desconfiança muito grande. Assim, graças a Deus, a minha família, né, sempre trabalhou muito, eu sempre trabalhei muito, sempre tive condições, Uhum, sempre tive regular aqui na França, nunca precisei de nenhum homem para estar aqui. uhum. E quando isso tudo aconteceu, eu estava aqui, estava trabalhando, tinha o meu título, estava aqui de forma legal, e ainda assim ela tá atrás de você por causa disso. E às vezes, algumas vezes eu até tenho uma resposta assim, nossa, mas você acha realmente que seu filho é uma pessoa tão ruim que alguém só estaria com ele por causa da nacionalidade dele? É. Porque assim, mas é uma coisa que existe muito, essa desconfiança de, nossa, porque é o que você falou, ela é uma pobre coitada que veio lá do fim do mundo e você está aqui colocando ela em Paris. Acontece muito e, e eu concordo com você, infelizmente tem sim. Aqui na França, infelizmente, ainda tem muito aquelas piadas de, brasileira, então desculpa os termos, mas assim, então ou é jogadora de futebol ou é prostituta. Uhum. É, qual dos dois? Então você é Ou jogadora de futebol? dança samba, né? Entendeu? Então, assim, infelizmente, tem o preconceito, tem a ideia de que eles estão sendo salvadores da pátria. Assim, eu tô muito bem aqui na França, gosto muito da minha vida aqui na França, mas eu tava muito bem na minha vida no Brasil e eu era muito feliz no Brasil, Uhum. né? Então, assim, ninguém tá salvando ninguém. Enfim, é um misto de preconceitos e de machismo e de ingenuidade do que É. você falou, de acreditar que vai vir pra cá e tudo vai estar resolvido, né? Inclusive, eu sou de São Paulo, você também, né? E em São Paulo, as nacionalidades vivem muito bem, né? Árabe vive muito bem com o judeu, tudo isso. Então, nós vivenciando isso, nós pensamos que aqui também é assim, né? Que eles recebem muito bem todos os estrangeiros, que tudo. Não, mais uma vez, não estou generalizando, tá? Estou Sim, falando claro, claro. casos à parte. Mas não é, não Não. é. Tem várias coisas assim que nós sofremos aqui, eu acho principalmente mulheres, né? Eu acho que quem migra mais são mulheres. Eu não sei se eu estou errada, mas eu tenho. Obviamente, quem está nos Estados Unidos tem outra visão. Eu estou falando um pouco da visão da Europa e da minha vivência. Eu vejo mais mulheres imigrando, menos homens. E migram assim, casam e fazem a vida aqui. E já na primeira live, com uma psicóloga, nós falamos assim, ela pontuou muito bem, quando você migra, você não tem mais ninguém. Você tem que criar uma vida nova, né? Então, eu fico imaginando, Ida, quando essas mulheres, elas sofrem essa violência ou começa aquele famoso ciclo de, sabe? Sim, sim, de agressão, e aí ele vai e diz não, fica bom tempo, depois volta, né? Isso. Enfim. Então elas não têm para onde ir, porque eu fico imaginando que elas não sabem que tem essas casas de apoio e outras coisas, e também tem a questão do idioma, como eu falei, como você pontuou,
E então elas ficam numa situação de presa, eu uso o termo presa na gaiola de ouro. E a Sim, família sim. não sabe, porque obviamente elas não falam, e me incomoda um pouco. Por isso eu ressalvo esse Instagram aqui é para falar sobre essa questão de não glamorizar a imigração, principalmente mulheres, que não é assim. Muitas que eu conheci, eu vou te falar um pouco rapidamente da experiência e depois deixo você é, ressaltar mais. Eu vou te falar o que eu vi nesse tempo aqui. Elas casam, aí logo tem um filho, e quando você tem um filho aqui sem família, sem rede de apoio, nada, é um pouco complicado. E aí não Depois para falou voltar para o idioma. Brasil, depois que você tem filho, aí Exato. Eu gostaria que você tocasse nesse ponto. Isso é muito importante. Era aí que eu queria chegar. eu acho que assim, uma coisa que é importante a gente falar, disso que você estava falando, assim, a migração responsável, sabe? Uhum, Que nem você está falando, não quero generalizar. Eu conheço vários relacionamentos que começaram assim e deram certo. Geralmente o que acontece? As mulheres, elas guardam dinheiro, elas fazem um plano de estudos, uhum, vêm para cá com um projeto de estudo ou um projeto de trabalho, e uhum, vem para cá com um plano do que ela quer fazer e do que ela vai fazer se aquilo der errado. uhum, Então, assim, o que eu percebo é quando a pessoa vem e ela já vem para estudar, ou ela já vem com a ideia de desenvolver um trabalho ou um comércio, e ela já deixou, né, ali um dinheiro separado, que se tudo der errado, eu pego o meu avião e volto para o Brasil e aqui eu não fico, as coisas tendem a funcionar melhor. Por quê? Porque uhum, você não tem uma desigualdade dentro do casal. Eles são uhum. iguais. Ninguém está numa relação de poder. A gente está numa relação de igualdade. Eu vim para cá porque eu queria fazer isso funcionar e estou aqui disposta a isso. Mas eu não estou abandonando a minha vida e colocando tudo na mão dessa pessoa e esperando que aquilo vá dar certo. Exatamente. Exatamente. E sobre a questão dos filhos, é a parte que mais me dói às vezes, porque quando acontece da pessoa se divorciar, ou decidir se divorciar e ela não, e ela ainda é solteira, é tudo mais fácil. Às Uhum, vezes, até se ela quer voltar para o Brasil, o próprio consulado pode ajudar, ou se ela quer ficar aqui, é muito mais fácil em uma pessoa você se virar. uhum, Quando ela tem o filho, aí já entra toda uma outra perspectiva, porque não é só ela e o marido. É o que a gente chama aqui no direito francês e em todo lugar, é o interesse superior da criança. Então, uhum, quando os pais estão se separando, tudo que é decidido é pelo interesse superior da criança. Então, para você convencer um juiz de que é do interesse da criança ser afastada 10 mil quilômetros do pai dela, para você poder voltar para o seu país, um país que essa criança não conhece, um uhum, país que essa criança não foi, apesar de muitas vezes a criança falar português, ela não foi alfabetizada naquela língua, ela não uhum, foi educada naquela língua, ela não cresceu naquela cultura, os amigos e todo o referencial familiar dela mais próximo está aqui na França. Então, para você convencer um juiz a deixar você voltar com aquela criança para o Brasil, é é difícil. muito difícil. E aí você entra na situação que muitas vezes as mulheres acabam ficando presas na França, sem nenhuma estabilidade financeira, sem condições de encontrar um emprego decente ou à altura da formação delas, Uhum, ou mesmo para quem não tem formação, apenas um emprego em que elas sejam os direitos trabalhistas delas sejam respeitados, porque elas não falam a língua, então o mercado de trabalho é muito menor, elas são estrangeiras, o que já é outra dificuldade, então elas acabam ficando presas aqui na França, né, por causa dessa criança, enfim, elas acabam nessa situação de que aí não tem mais o que fazer. Ou elas ficam aqui, ou elas deixam a criança para trás, o que é uma coisa muito brutal, assim. Eu passei por isso. Ou você vai embora e tem um suporte, mas você deixa um filho aqui, ou você fica aqui e você tem um esforço tremendo para reconstruir tua vida
Fora que tem toda a questão no tribunal com o pai da criança, que isso eu não vou entrar nem, eu não vou entrar nem nesse assunto para não sofrer processo. Vou deixar aí para você falar Claro, suas claro. experiências, que é melhor. É uma situação complicada, né? Assim, a gente tá inclusive falando sobre isso, né? De às vezes a gente achar que no Brasil a gente. Ah, o Brasil é pior do que a França, ou a França é mais evoluída que o Brasil. E eu, como advogada aqui, eu às vezes tenho a sensação contrária. Em termos de proteção contra a violência doméstica, eu acho que o Brasil é muito melhor. Às vezes eu me deparo com casos aqui na França que eu fico muito chocada. Eu imagino. Eu comecei a trabalhar com direito de família aqui assim, né? Eu tenho a experiência, eu tenho a vivência maior, ou tinha na época, do Tribunal Brasileiro, da jurisprudência brasileira. Então, eu lembro que no começo, quando eu comecei a pegar casos de violência doméstica, eu falava, olha, tem aqui um BO contra o pai, tem o relatório médico com foto da criança machucada, foto da criança com hematoma, foto da mãe com hematoma, foto da mãe, enfim, coisas que são tá ali, é uma prova muito clara. Então, na minha cabeça, eu falei assim, a gente vai chegar, a gente vai mostrar isso para o juiz, ele vai tirar a guarda desse pai, vai tirar a autoridade parental e vai ficar tudo bem. E a gente fala que, né, vamos ver um direito de visita que eles chamam aqui mediatizada, né, Uhum, porque o pai tem acesso à criança, enfim. uhum. E de repente, não, de repente é um processo muito longo, que envolve toda uma investigação social, mesmo que tenham relatórios de violência, não tem uma lei Maria da Penha, não Nossa. tem uma delegacia especializada, Uhum. a mulher vai na delegacia, muitas vezes, isso também acontece no Brasil, óbvio que com a delegacia da mulher, às vezes é um pouco mais melhor treinada, mas a Uhum. mulher vai na delegacia e eles falam: mas né, você nem tá sangrando, nem foi nada. Ou Ou então tem o peso de ser estrangeira. Ah, mas é dramática. Ou, eu tenho um temperamento. Vai saber porque o marido fez. e muitas vezes eles acham que a mulher tá, como fala, fazendo Um aquilo para teatro. parecer que. Uhum. Exato, fazendo teatro, obrigada. Fazendo um teatro para depois mostrar para o juiz. Aqui na França tem uma coisa que eles fizeram com uma boa intenção, mas no fim das contas foi uma péssima ideia. Uhum. Aqui na França a gente tem duas coisas que você pode fazer quando você vai na delegacia. Uma é o dépôt de plainte, que é o nosso BO, Uhum. e a outra é uma coisa que chama main courante, que é você vai na delegacia só para registrar que alguma coisa aconteceu, mas você não está ainda, né, fazendo uma acusação contra aquela pessoa. E o que Uhum. acontece? Em caso de violência doméstica, muitas vezes a mulher demora. A mulher demora para sair de casa, a mulher demora para denunciar, porque é o pai do filho dela, é a pessoa com quem ela dividiu anos. A pessoa também, ela ama aquela pessoa, bem ou mal, apesar de tudo que está acontecendo, ela tem um sentimento forte. Então, às vezes, acontece que a mulher ela é vítima, ela sofre uma, duas, três agressões, ou às vezes mais, ou, enfim, antes dela efetivamente decidir, não, vou denunciar, vou sair de casa, vou me divorciar, vou fazer alguma coisa. E aqui na França tem uma regra, né, que assim, a polícia não pode fazer essa main courante, esse registro, em Uhum. caso de violência doméstica. Isso eles não podem ser feito. Por que eles fizeram isso? Porque eles querem que as vítimas de violência doméstica façam a acusação. Só que o que acontece? Elas não fazem a acusação porque elas não estão prontas e elas não fazem o registro e aquilo se perde. Uhum. Então, assim, é uma série de coisas. É o que um pouco, infelizmente, a questão do racismo, inclusive nessa história de fazer a enquete social. é, Bem ou mal, a gente acaba vendo que, infelizmente, o juiz francês ele acaba favorizando um pouco o pai francês ou a mãe francesa. Eu nem diria o juiz francês. Eu diria Hã? em geral.
Sim, sim, o juiz do lugar em que, Em né, geral, isso acontece, eu andei pesquisando sobre isso e é aquilo. A justiça é do lado do país que você tá. Vamos falar o sim, português, claro. Vamos alertar sobre isso porque as pessoas têm que saber, Isa. Esse é o intuito desse Instagram. As pessoas têm que saber. Me incomoda muito hoje em dia essa questão de é, aplicativos, sites, e aí essas mulheres conhecem esses caras e vêm pra cá e não sabem o que está esperando, o que está esperando ela. Ah, mas você só quer falar a parte é, que não funciona. Não, eu tô te falando como é, né? é o que eu te falei, eu sou muito a favor da migração responsável. Gente, eu conheci meu marido num aplicativo, a gente dá certo. Eu esses dias Uhum. estava conversando com uma cliente que conheceu o marido no aplicativo, veio para cá e estão juntos, muito felizes. Sim. Mas qual é a diferença? A gente entrou nessa relação num pé de igualdade, É. entendeu? Eu estava aqui, eu tinha o meu título, eu tinha como voltar para o Brasil se eu precisasse. Uhum. Então, assim, porque o que acontece é, essas mulheres chegam aqui e esses homens começam a ver que eles podem fazer o que eles quiserem porque elas não têm para onde correr. Então, um relacionamento que às vezes no começo até estava lindo, maravilhoso, você vem para cá, eles começam a perceber, eu vou fazer isso, ela vai ficar brava, mas ela vai fazer o quê? Nada. E Uhum. aí eles vão jogando, vão pegando dinheiro delas, elas trabalham aquele dinheiro, às vezes, muitas vezes elas nem têm acesso àquele dinheiro, muitas vezes elas ficam basicamente trancadas dentro de casa, cuidando da família do marido, né? Uma vez eu tive um caso em que ele trouxe ela, a mulher Uhum. não saía de casa, ele tinha um sobrinho deficiente, os pais idosos, então ela ficava cuidando dos pais e do sobrinho deficiente. Não, 7 dias por semana, não saía para ir num parque, não saía para ir num cinema, não saía para comer fora, não conhecia, veio para a França e não conhecia a França. incrível. E Então, assim, acontece muito mais do que a gente pensa. acontece. É o que você falou, às vezes as pessoas elas não têm a coragem, né, de vir falar, ou às vezes elas não querem preocupar a família no Brasil, mas eu acho que é muito importante isso que você está fazendo, é muito importante a gente ter a consciência, né, ter a Uhum. migração responsável, ter, enfim, E é uma experiência. pontuar, né? Pontuar a Camila do Psycho Dublin na nossa primeira live, ela pontuou assim, bem os pontos da imigração, né? No sentido da saudade, desses. Eu queria que você, se você pudesse, você pontuasse assim na lei, ou então desse uma dica para as meninas que estão em qualquer lugar do mundo e desejam emigrar para outro país, o que você pontuaria na lei que elas poderiam se defender ou então se prevenir? Olha, eu acho que a primeira coisa é prevenir é sempre melhor. Então, eu Uhum, acho que assim, se você tá vindo pra cá porque você conheceu alguém e você quer tentar um relacionamento com aquela pessoa, vem pra cá com um plano. Ele quer te ajudar? Ele tá falando, vem, a gente vai começar uma vida junta? Ótimo, você já tem um apoio aqui. Vem pra cá, presta uma faculdade, as faculdades francesas são ótimas. Presta num. Ai, não tem um nível para fazer uma faculdade. Eles têm curso profissionalizante, eles têm um curso de francês, eles uhum, têm a opção de você vir para abrir um negócio. uhum, Não saiam do Brasil só com visto de turista. Não saiam só com visto de turista para vir para cá. Vocês vão terminar em uma situação irregular e vão ficar na mão da outra pessoa. uhum, Tenham, se você não quer deixar os seus pais preocupados, tenham amigos, amigos no Brasil com quem você possa se abrir. Ou, uhum, da mesma forma que você conheceu essa pessoa num site de internet, existem sites de internet para você fazer amigos aqui. Quando eu me uhum, mudei para a França, eu me sentia muito só, porque, enfim, eu vim para cá e não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Então, uhum, às vezes eu entrava nesses aplicativos, você sai para ir num bar, você sai para jogar jogo de tabuleiro, você sai para fazer troca de língua, né? Tem sempre, por exemplo, franceses querendo aprender português e vice-versa. uhum. Então, não coloque a sua vida só naquela Focada pessoa. nesse relacionamento, né? Crie também a Exato. sua rede de apoio, é isso que é muito importante, porque, obviamente, quando você chega, tudo é novo, isso é claro.
né? Só que e também tem uma questão psicológica, né? Você ainda está muito daquilo que você deixou no Brasil. Mas se eu posso dar uma dica, e acredito que você também tem a sua, crie uma rede de apoio. Sim. Hum? Crie uma rede de apoio. A primeira coisa, aprenda o idioma. Até na própria escola de idioma você conhece pessoas e mostre para essa pessoa que você está se relacionando que você está criando uma vida aqui também. Porque assim você vai ter uma maior dificuldade dele, né? Ou Sim, dela, sim. é, Sim. fazer uma gaiola onde você não desenvolve, né? Porque eu conheço muitas pessoas que enferrujam, vamos dizer assim. Elas não fazem nada, aí acaba tendo filho, fica só vivendo pro filho. E esse cara não, ele tá evoluindo, ele tá trabalhando, ele tá lá fazendo as coisas dele. Chegou o momento de. Porque assim, obviamente você não casa para separar, correto? Você casa Não. e pensa que aquilo vai ser eterno. Mas Uhum. não é. E no momento que não é, cai assim na tua cabeça um mundo de dificuldades e de coisas que você não imagina. E é isso que eu gostaria que você alertasse um pouco, porque você deve saber muito melhor do que eu que quando chega no tribunal, quem é que vai sair em desvantagem de lá de dentro? Sim, isso na verdade é uma coisa que acontece muito, assim, essa questão da rede de apoio para várias coisas. A primeira, para você ter como sair daquela relação abusiva. E a Uhum, segunda, quando você está no tribunal, acontece muito, como a maioria dos meus clientes são brasileiros, geralmente eu estou do lado que a pessoa é brasileira e do outro lado está uma pessoa francesa, portuguesa, europeia. uhum, E o que acontece? Os meus clientes não conhecem ninguém, eles não têm testemunha nenhuma para levar para falar um nada. E a uhum. outra pessoa pega todos os amigos e familiares dela para escrever atestações de testemunha Uhum. horríveis, falando que aquela pessoa é negligente com a criança, que aquela pessoa tem problemas com álcool, que aquela pessoa mexe com drogas, que Uhum. aquela pessoa sai com outros homens na frente da criança. Assim, o que você imaginar de baixo É que uma pode ser lavação de roupa suja, né? e não é só lavação de roupa suja, é muita mentira. Eles Uhum. têm. Então, assim, você chega lá, às vezes com um print de conversa, um print que você tirou do Facebook, e essa pessoa vem com todo um arsenal de família, e de amigos, dando vários testemunhos que, na maioria das vezes, não são reais. E acho que assim, acho que concordo com você plenamente. Para mim, as três coisas importantes: preparar a sua vinda, ter Uhum. um dinheiro de emergência para se alguma coisa acontecer, você consegue sair daquilo e voltar para o seu país que seja. E Uhum. a terceira coisa que você falou é muito importante, ter uma rede de apoio, porque se você tem um amigo que você consegue passar uma semana na casa dele enquanto você Se vê o que você vai organiza. fazer. Você falou aprender a língua, eu acho isso essencial, essencial. Aqui na França, a gente tem o que a gente chama das mairies, que são um pouco como as prefeituras no Brasil, e Uhum. todo semestre elas têm curso de francês de graça, ou a valores Bem bem abaixo. populares, porque eles querem que os estrangeiros aprendam francês e se integrem na comunidade francesa. Se você não fala francês, você não consegue. Muita gente chega no meu consultório falando. Nossa, ainda bem que encontrei uma advogada brasileira. Eu não consegui achar um advogado. Eles me deram um advogado e eu não conseguia fazer o advogado entender o que está acontecendo. Eu não conseguia me comunicar com o advogado. Eu preciso ir na CAF. Não tenho uma pessoa para ir comigo, porque na CAF ninguém fala português, eu não falo francês. Eu Uhum. preciso ter acesso à minha conta bancária, porque isso é outra coisa. Se você fosse separar, tire cópias dos seus documentos, pegue todas as suas senhas, mude todas as suas senhas. É, Então, muitas vezes elas ficam, né, sem acesso à conta no banco e não tem uma pessoa, e elas não conseguem ir ao banco sozinhas, elas não têm acesso à conta dos impostos, não têm acesso à conta Deixa esqueci- tudo por não falar o idioma, por ser.
Até tem aqueles que falam, não, você já cuida dessas coisas, deixa que do dinheiro as coisas eu cuido. Muitas das vezes você nem sabe quanto ele ganha, o que ele faz, né? Então, são questões que você fala assim, é que casou, aí colocou, eu digo casou, colocou o óculos do unicórnio e aí. Mas não é. Sim, sim. Tem uma questão que me incomoda um pouco, Camila. Desculpa, Isadora. É, eu queria que você falasse, você deve saber melhor do que eu, com certeza. Eu não sei como é na França, mas aqui acontece muito das mulheres virem e elas casam, né? E ou tem filho ou não tem, mas elas estão juntas com esse cara. Ele compra uma casa, alguma coisa, mas ela não tem direito a nada, né? Ela não tem direito a nada. Quer dizer, ela tá cuidando dessa casa, eles estão vivendo como uma família, porque vamos falar o português claro. Ser dona de casa é uma coisa que você não é recompensada, né? Que eu me lembre no Brasil, quando você casa, faz uma família, ou em outros lugares deve ser assim também, eu não sei, eu não quero generalizar para depois não. Você está construindo uma família e você está construindo um patrimônio também. Mas eu não sei se é hoje que é assim, se alguns países são assim, mas eu percebo que eles querem muito que elas assinam documentos que elas não têm direito, abrindo mão de coisas. Eu nem te digo que isso me irrita, isso me magoa, porque para mim, quando eles estão fazendo isso, eles estão dizendo assim: ó, você é boa para dormir comigo, fazer minha comida, lavar minha roupa, mas o meu patrimônio não. Tô Sim, errada ou tô exagerando? não, não, assim, é bem comum, assim, aqui na França o regime, como que fala assim, par défaut, desculpa, às vezes me foge a palavra em português. O regime, assim, de base, se você não escolher diferente, o regime da França é o da comunhão parcial de bens. E aí Uhum. você pode, né, fazer a separação total, enfim, fazer um contrato de casamento, etc. É, eu não sou contra as pessoas terem contratos de casamento. Eu acho que cada casal sabe como funciona melhor para si. É, Uhum. eu, por exemplo, eu tenho comunhão parcial. Eu tenho amigos que preferem fazer a divisão total, mas aí assim, é total mesmo. Cada um tem o seu emprego, com o seu dinheiro. Eles colocam o X numa conta para pagar as coisas de casa e o resto cada um decide o que fazer. Uhum. Tem casais e casais. Agora, o que não existe, o que não deveria existir, é essa, como você falou, esse trabalho não remunerado, Uhum. né? Em que o cara pede para a mulher ficar em casa, enfim, mas e às vezes como a mulher acaba vindo para cá, não fala a língua e tudo mais, é difícil para ela arrumar um emprego no nível do emprego que ela tinha no Brasil. É. Então eles acabam falando, para você ganhar um pouco mais e a gente ter que pagar alguém, fica você em casa. Uhum. E essa Mas mulher tá. esse fica em casa, fazer esse fica em casa, mas tá. E se esse relacionamento não existir mais, como acontece, né? No tribunal eu posso te dizer o que eles digam, não é nosso problema, você escolheu não trabalhar. Olha, aqui na França tem um pouco melhor, é um pouco melhor, porque eles Uhum. têm aqui uma coisa que eles chamam de. Não é uma pensão. Por exemplo, assim, se eu vou me separar do meu marido e ele ganha mais dinheiro do que eu, a Uhum. pessoa que ganha mais dinheiro vai ter que pagar, digamos, uma multa Uhum. pelo fato de que a outra pessoa vai perder em termos de nível de vida. Uhum. É geralmente pequeno, a menos que seja uma disparidade muito grande, etc, etc. Uhum. Mas sim, eu concordo com você, geralmente tribunais não, né, eles acham que assim, você escolheu não trabalhar, mas às vezes não é você escolheu, é o casal A escolheu, né? Você não situação. escolheu sozinho. Assim, por exemplo, quando se tem filho aqui, não sei os outros lugares, a creche é um valor alto. Então, às vezes, compensa mais a mãe ficar em casa do que colocar na creche. Depende da situação dos pais, né? Da renda. E aí, essa pessoa ficou em casa, até essa criança ir na escola e tudo,
Tudo isso tem uma dinâmica. E aí são anos que essa pessoa ficou inativa monetariamente, né? Ela tá vivendo, vamos dizer assim, de uma mesada. E uma coisa também que, não sei se você tem clientes que te relatam isso. No fim, você está vivendo do dinheiro de alguém e que ele decide como esse dinheiro vai ser gasto, né? Sim, sim, são vários tipos de violência, né? Às vezes, inclusive, elas vão escalando, né? Elas começam geralmente com uma violência, né, mais branda, um pouco de uma violência psicológica, uma manipulação, elas vão evoluindo para violência econômica, e não é só com as mulheres que não trabalham, viu? Muitas vezes acontece de chegar caso para mim, a pessoa trabalha. E ela fala: eu não sei como eu vou fazer para sair da minha casa, porque todo o meu dinheiro ele pega. Ele fala: você está dormindo na minha casa, você está comendo a minha comida, você está usando a minha água, então você tem que me dar o seu salário, porque você não está pagando por nada disso. Então tinha uma que, inclusive, às vezes ela fazia uns trabalhos por fora sem ele saber para tentar guardar dinheiro, e aí ela escondia nos lugares da casa, ele achava, ficava bravo, batia nela, tomava dinheiro. Meu Então, Deus. assim, não é só a mulher que aceita ficar em casa, não é só a mulher que decide, né? Enfim, é o que você falou, às vezes aqui na França. O problema da creche é que, assim, para você ter uma noção do quanto falta vaga em creche aqui, a primeira coisa que uma mulher grávida faz aqui na França é se inscrever na creche, na fila da creche. Eu não tô brincando. Ela descobre que tá grávida e ela vai na prefeitura se inscrever. Aqui também, Eu, aqui as creches não são grátis, aqui as creches são pagas. Não existe não, creche grátis. aqui Aqui tem, mas assim, não é tão simples assim você conseguir, né? Então, É. assim, a primeira coisa que elas fazem é, elas estão, descobri que estou grávida, vou na prefeitura me inscrever na creche. Eu achei tão engraçado isso quando eu descobri, e aí a pessoa falou assim pra mim: não, mas você não tá entendendo. Uhum. E realmente, essa pessoa se inscreveu, assim que ficou grávida, se inscreveu, e ainda assim, depois que a licença maternidade dela tinha acabado, ela teve que esperar uns 4 meses para conseguir uma vaga em creche. É que é muito cruel para a mulher, né? Isadora, independente de onde ela estiver, quando ela é mãe, a carga é nas costas dela. Porque é ela que decide: vou trabalhar, deixo na creche. Vou trabalhar, não vou trabalhar, fico em casa, mas não evoluo. Porque você. Não é que é desmerecedor ficar em casa, imagina, nunca. Mas é fato que você deixa a sua carreira, você não estuda, são várias questões, né? Que você deixa de fazer para assumir o papel de mãe e esposa. Por exemplo, no Brasil, eu cresci em família grande, vários irmãos, vários primos, então um acabava cuidando do outro, tinha minha avó e tudo. Aqui é você e você é a tia, o primo, você é tudo do seu filho, assim. Sim. E se você não tem família aqui. Então eu acredito que é uma condição um pouco, como é que eu poderia dizer, desfavorável, né, a mãe imigrante. Assim, eu acho que é muito, assim, eu vou falar um pouco do que eu vejo na minha família. É Uhum. muito, na minha família, pelo menos, é muito normal quando uma mulher da minha família fica grávida e tem filho, que ou a mãe vai passar um tempo com ela, ou ela vai ficar um tempo na casa da mãe, ou, como Uhum. você disse, você tem a avó, você tem a tia, você tem a prima, você tem a sua irmã, você Uhum. tem pessoas que estão ali. Enfim, eu tinha uma tia que morava perto de mim. E quando ela teve a primeira filha, um tempo ela passou na casa da minha avó, depois ela veio para casa dela. Ali ela tinha eu, ela tinha a minha mãe, ela tinha o meu pai, todos loucos para passar um tempo com aquele bebê, todos querendo, né, ajudar ela com aquilo, porque assim, uma criança é uma coisa deliciosa, pelo menos eu acho, uma coisa Não é, deliciosa. mas é trabalhosa, né? Então. E aí, então, assim, por exemplo, né, isso já dava uma aliviada para ela, porque eu tô ali brincando com aquela criança, né, na época eu era adolescente até, enfim, mas você tá Uhum. ali cuidando, você tá ali brincando, a mãe vai, a mãe dorme, a mãe toma um banho, a mãe come, a mãe vai no Respira. médico.
A mãe faz coisas para ela, ou se ela, porque às vezes, principalmente quando é muito pequena, às vezes a mãe só quer um tempo para dormir. É verdade. Enfim, então assim, você tem de novo a questão da rede de apoio, né? Você tem toda Uhum, uma rede de apoio. O seu bebê tá doente, você não sabe o que você faz. Vem uma mãe, vem uma tia, vem alguém para te ajudar, vai com você no médico, levar aquela criança. Enfim, é. você tá no trabalho, não consegue sair, aconteceu alguma coisa, você tem em quem confiar. Uhum, É bem diferente, sim. é. São temas, né, Isadora? São temas assim que são duros de falar, mas que é importante serem falados. Né? Também assim, é o que eu acredito. A gente está chegando um pouco no fim da live, né? Mas eu gostaria, primeiramente, de te agradecer muito Obrigada. mesmo. Nossa, ó, top essa live. Sim, eu já vou deixar o convite aqui, quero fazer outra live com você. Obrigada. Acho que tem outros pontos que nós precisamos, né, Uhum. esclarecer. Eu te agradeço, nossa, muito obrigado. Meu e do time Desafios da Imigrante, nós somos aqui várias pessoas, mas quem eu apareço na frente da câmera, mais por trás tem pessoas que trabalham para esses lives e todos os posts e as coisas acontecerem. Nosso muito obrigado, você é muito gentil. Imagina. Toda a interação que nós tivemos, você foi muito útil e educada e Obrigada. maravilhosa. Quem dera eu ter tido você atrás, mas enfim, né? Mas, E eu queria te fazer uma pergunta. Como imigrante, o uhum. que você mudaria no teu processo de imigração? E como profissional, o que você deixaria de alerta e aprendizado para essas mulheres? Como imigrante, eu acho que, de novo, é a questão da rede de apoio. Eu demorei um pouco para perceber que eu tinha que correr atrás da minha rede de apoio aqui. Uhum, Tanto que, assim, meus primeiros meses aqui na França, eu tinha ido para um intercâmbio maravilhoso, voltei achando que era a mesma coisa e não conhecia ninguém aqui. uhum, Então, o meu começo aqui na França foi bem complicado e eu demorei um tempo para perceber que eu precisava construir, né, a minha rede de apoio aqui de novo. uhum, E então acho que eu teria feito isso mais cedo, gostaria de ter pensado nisso antes. E como profissional, o que eu falo é, gente, se preparem quando vocês estiverem vindo, tenham um plano, saibam para quem vocês podem recorrer, aprendam o francês, porque se você, ou a língua de onde você estiver, uhum, porque se você consegue se comunicar, você descobre muita coisa. Você descobre seus direitos, você descobre uma polícia, você descobre onde é uma associação. Aqui na uhum, França, eles têm um estado de bem-estar social muito grande, então você tem muita associação, você tem muita ajuda nas mairies, nos tribunais, permanência jurídica gratuita. Enfim, você tem muita coisa aqui na França que você poderia ter acesso e você não tem porque você não consegue se comunicar, porque você não sabe que aquilo existe. uhum, Então, assim, como profissional, eu diria aprenda a língua e tenha um plano. Como você disse, ninguém casa para se separar, né? uhum. Ninguém. Mas é sempre importante ter o seu plano B de se algo der errado, o que que eu vou fazer, né? E procure ajuda se você precisar. E também, assim, não tenham vergonha de pedir até ajuda para a família de vocês. Porque, assim, eu sei que tem aquela questão, eu não sei se você tem essa impressão, mas tem meio uma questão, eu imigrei, eu me dei bem na vida, então depois você fica com aquele receio de dizer, olha, não deu certo. Recomece. Não deu certo? Uhum. Recomece. Sim, sim. E o que os outros estão pensando não importa. Sabe por que não importa? Porque quem está sofrendo a violência é você. Quem está sofrendo é você. O teu filho está vendo isso e ele sabe. As pessoas que estão em volta não se intrometem, mas sabem, né? Então, o que você está vivendo é seu. Por Sim. isso, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de procurar pessoas e não tenha medo de falar para a família de vocês e voltar. Volta!
reconstrói, conhece outra Não é pessoa. fracasso voltar, não eu acho que assim, né? Infelizmente eu mesma sofri uma situação muito complicada aqui. E eu lembro que quando aconteceu comigo, a primeira coisa que eu fiz, eu sentei na rua e liguei para minha mãe. Não. E você tá ali naquele processo que você tá completamente arrasada sem saber o que eu faço agora, Uhum, né? Com todas as minhas malas, todas as minhas coisas, para onde eu vou, o que eu faço, meu Deus do céu. uhum, Eu lembro que eu liguei para minha mãe me acalmou e falou assim: não, você vai, você faz isso, você deixa suas malas com essa sua amiga e você, né, a gente arruma outro lugar e agora você vê e pronto. E aí, graças a Deus, eu também já estava com uma passagem para visitar o Brasil em pouco tempo. uhum, E então, assim, só o fato de ter alguém que me parou e me falou, não, faz isso, né? Pensou por você, porque a gente é uma situação de violência, é uma situação emocional para você, uhum, né? Você não consegue pensar racionalmente. Às vezes eu olhando de fora o caso da pessoa que tá ali, eu falo, eu faria tudo diferente. Mas quando uhum. você tá vivendo, você não consegue parar e pensar. Com muitas emoções, né? São vários fatores que Exato, né, criam uma. exato. Você pensa no filho, você pensa na situação, e no fundo, conforme o tempo vai passando, você vive aqui, você sabe que tem a grande chance sim de você perder a guarda do seu filho, de você ser desacreditada, porque infelizmente, vamos deixar claro, é assim sim. As pessoas podem comentar aí embaixo, dizer, não, mas você. Não, é assim. A mulher é muito desacreditada ainda. Tem termos que são histérica, temperamental, aproveitadora, né? É assim. Tudo, eu vou dizer um português bem claro aqui. Eu acho que depois o meu time vai ficar meio bravo comigo. Mas é, o português claro é assim. Você é a pessoa que menos tem direito nessa história. Eu já vejo diferente. Eu vejo as pessoas têm muito direito Não, e mas não assim, conseguem fazer valer. você Na lei está escrito exato. muita coisa, às vezes Você as tem que pessoas ter acham. Desculpa. Você tem que ter um pouco de sorte também quem você pega para cuidar do seu caso. Por exemplo, você se vê claramente que você é competentíssima, que você Obrigada. sabe o caminho, sabe? Não é à toa que eu chamei você para ser entrevistada aqui. As pessoas que eu trago até agora, todo mundo, o feedback é maravilhoso. E nesse sentido, eu não soube me expressar bem. Nesse sentido que eu quis dizer, Não, não, você não. O tem que eu que quis ter boas dizer, eu concordo com pessoas. você. Eu concordo com você. É só assim. É o que você falou um pouco da mulher ser muito desacreditada. No Uhum. papel, a gente tem muitos direitos aqui na França, né? Enfim, como eu te falei, interesse superior da criança, manter relação, etc. Mas, infelizmente, quando chega na hora do juiz, é o que eu te falei, às vezes eu fico chocada. Uma Uhum. coisa que tá ali, tem foto, gente, tem foto. E ainda assim, não estão acreditando, não vão fazer uma enquete social. Então, enfim, é muito isso que você falou, da gente ser desacreditada, assim. Eu quero que você deixe, por favor, o seu contato. Meninas que estiverem na França ou que estiverem em outro lugar, pode de repente, né, ter alguma Sim, pergunta, alguma coisa. Deixa o seu contato, por favor. sim, bom, para quem precisar, né, pode me vir falar comigo aqui no Instagram mesmo, Nova Arenga Advogada. Uhum. Meu direct, o meu inbox aqui do Instagram tá sempre aberto. Inclusive, vira e mexe, eu uso muito as perguntas. Na verdade, mandem sim perguntas, porque a pergunta de uma geralmente é a pergunta de muitos. Uhum. Né? Muitas vezes o pessoal manda no meu direct e enfim, toda semana eu faço um quiz assim para as pessoas Uhum. saberem, responderem, e depois eu posto as respostas. Um feedback que eu tenho muito que eu tinha essa dúvida e eu falo, é uma pessoa que me mandou no inbox e eu sabia que outras iam ter aquela dúvida. Então mandem sim, porque às vezes eu não estou nem ciente daquela dúvida, mas Uhum. quando alguém fala, eu falo, tem muita gente que não sabe sobre isso e precisa saber. Então, venham no meu inbox, ou se precisarem, né, meu telefone tem no link da minha bio, mas é o Uhum. 07 67407290. Uhum. E fiquem à vontade para entrar em contato. Eu, assim, eu vou
te dizer que eu acho o teu Insta super encorajador. Você posta coisas maravilhosas. Quem tiver aí assistindo a live ou assistir essa live depois, sigam a Isa, porque ela Obrigada. posta o dia a dia dela. Ela posta se ela está no trânsito em Paris, mas ela posta também o que, que ela está indo fazer. Ela posta casos e eu acho que isso também é um alerta. Ela está sempre, sempre. Assim, eu virei sua fã, tá? Eu fico lá interagindo. Ai, Ida, não acredito. Aí esses dias você postou lá uma coisa, eu falei, ai meu Deus, não acredito. Mas enfim, a gente trocou umas figurinhas e tudo. Mas assim, o teu Insta é muito importante. Eu quero te agradecer por ter participado dessa live. Obrigada. Agradecer também o teu trabalho para a nossa comunidade. Pessoas como você é necessária na nossa comunidade brasileira, fora do Obrigada. Brasil. Porque assim, foi muito esclarecedor essa live. Já estou te convidando para a próxima, porque eu quero muito fazer uma live com você Claro. sobre o momento que a gente tem filho. Eu acho que é uma live que é muito importante. Nós conversamos sobre isso. Você me explicou várias coisas que eu não sabia, e olha que eu, né? Enfim, mas assim, eu quero te convidar já aqui, assim, eu vou fazer todo mundo Ah, ir tá lá no seu aceito. Insta e falar assim, vai lá, eu quero saber também. Porque, assim, é muito bonito o seu Obrigada. trabalho, Rita. Tenha muito orgulho do que você faz. E, assim, eu acredito que você deva ver coisas assim. Até eu queria, rápido, tem um minuto, eu vou te fazer essa pergunta. Todos esses casos que você vê, quando você volta para casa, como é para você? No começo era muito difícil. Eu trazia é, muito isso para minha vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho um coração muito mole e eu fico em sofrimento. Eu não vou mentir que você sabe que uma mulher vai dormir. Eu hoje tenho um grupo de mulheres com o qual eu colaboro. A gente ainda não é uma associação, mas em breve devemos virar. Em que somos mulheres que tentam ajudar imigrantes na situação de violência. Enfim, eu às vezes acabava trazendo isso muito para minha vida, não sabia, né, diferenciar uma coisa da outra. E um dia, conversando com outro advogado, ele me disse uma coisa que eu tenho tentado aplicar mais, que é o seguinte: a situação é difícil, a situação é emocional, você é um ser humano, você é tocado por aquilo, isso é normal. Só que assim, vocês são duas pessoas e você é a pessoa que vai ser racional. Você não pode deixar a sua emoção te envolver. Óbvio que você não consegue colocar tudo de lado, mas eu não posso resolver a vida da pessoa, eu não posso, né? Às vezes eu sou humana, eu vejo, às vezes eu fico, ai meu Deus, será que eu, né, sei lá, trago essa pessoa passar 2 dias na minha casa enquanto ela arruma um lugar para ir, Eu ou já enfim. imaginava que deveria. Eu Acontece. imagino que deve ser assim. Acontece porque eu fico às vezes, eu fico desesperada. Eu, né, quando eu pego, às vezes eu pego alguns casos de consulta jurídica pro bono com essas meninas. Uhum. E às vezes eu fico assim, gente, vamos, sei lá, agora eu descobri o resto do Care aqui em Paris, que eles dão, né, alimento, etc, e que é ótimo. Mas eu ficava assim, essa mulher tá passando fome. Esse homem tirou todo o dinheiro dela e ela está passando fome. E, E a mas gente, eu não sei você, mas quando eu vejo alguém sofrendo, eu falo, meu Deus, e se fosse da minha família? Eu também gostaria que alguém estivesse ajudando essa pessoa. Minhas amigas sempre falam que eu tenho síndrome de Madre Teresa, que eu quero ajudar todo mundo. Não é, eu sempre fico pensando assim, meu Deus. E eu também fui muito ajudada quando eu precisei. Então eu fico pensando assim, eu sempre penso, meu Deus, e se fosse o meu filho? E se fosse, nossa, ele tá longe de casa, e, sabe? Então, questões. Eu sei, o que eu aprendi e que foi a melhor coisa que eu aprendi foi a necessidade de fazer o encaminhamento dessas mulheres. Eu sou advogada, eu não consigo resolver a vida delas, por mais boa vontade que eu tenha. é. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito é fazer o encaminhamento para uma casa de acolhimento, fazer o encaminhamento para o resto do care, para elas terem, né, acesso à alimentação, fazer o encaminhamento para uma psicóloga social, fazer. Então, isso é o que eu estou aprendendo, que eu tenho um poder limitado, mas que eu consigo ajudar essas pessoas a encontrarem ajuda
para as coisas com as quais eu não consigo ajudar, né? Mas saiba que você faz muito, muito. Nossa, olha, não sei quem é a mãe da Isa, mas parabéns pela filha que você Obrigada. tem. Pai também, obviamente. Porque, olha, parabéns pelo seu trabalho. Muito Lá, obrigada. segunda live já. Já vou Pode aqui. deixar. Meu time já está aqui escrevendo. Fala pra ela, fala pra ela. Pode Muito deixar, já. obrigada, foi sensacional. E uma coisa que eu sei que você tem, que eu tenho, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, nós queremos alertar. Em nenhum momento eu quero falar mal da Suíça. Em nenhum momento eu tenho certeza que você quer falar mal da França. Nós É o país que eu queremos escolhi para viver. alertar essas mulheres. Se uma Exato. mulher assistir essa live e fazer um plim e dizer assim, opa, tenho que anotar isso daí. Tenho que ver. Já valeu. Já valeu o nosso tempo aqui. Eu te deixo Sim, despedir da live, nós temos que ir, vamos. Então, infelizmente, até breve. mas em breve voltaremos. Muito obrigado, Isa, tá? Obrigada a Foi você. maravilhoso, de verdade. Foi Também. assim, maravilhosa essa live. Você E também, parabéns pelo seu Instagram, porque eu ia falar isso. Parabéns você também, porque acho que é muito importante esse trabalho de trazer o assunto à tona, né? é Não que deixar embaixo do tapete. nós temos que trazer o assunto real, né? É o que eu digo, o nosso trabalho, eu, você, as outras pessoas, é trazer uma imigração real. Porque as pessoas têm que ter noção que casar fora do Brasil é uma linha muito longa, sabe? Tem muitas coisas envolvidas. É diferente você casar no Brasil, com a sua família por perto, com todo um apoio, e você casar num lugar que você está vivendo a sua vida da pessoa que você escolheu para estar junto. Mas isso é um tema para outras lives. Muito Sim, obrigada, te desejo um ótimo fim de semana. Parabéns pelo teu escritório novo, muito bonito. Acompanha ainda, o Insta dela é maravilhoso e nos vemos em breve, ó. Um até beijo breve, pra você. então. Tchau, Tchau. tchau.